Aquilo que eu vi naquela sala me persegue até hoje. Às vezes acordo suando frio, com o som dos monitores cardíacos ainda ecoando nos meus ouvidos. Eu já perdi a conta de quantas noites fiquei em claro, tentando entender o que realmente aconteceu naquela madrugada. Não foi um sonho, não foi delírio. Eu estava lúcida, estava em plantão. E o que presenciei naquela UTI foi tão real quanto a dor que carrego desde então. Por muito tempo evitei contar essa história, medo de não ser levada a sério, medo de parecer louca. Mas hoje decidi falar, porque talvez alguém, em algum lugar, tenha visto o que eu vi e precise saber que não está sozinho. Então, se você tiver coragem, fique. Ouça até o fim, porque essa história pode mudar tudo o que você acredita sobre vida, morte e o que existe entre as duas. Meu nome é Maristela Moura, tenho 48 anos e por mais de 2 décadas a enfermagem foi minha vida. Trabalhei em hospitais públicos, particulares, campanhas de vacinação, atendimentos em zonas rurais e nos últimos 8 anos fui plantonista fixa da UTI adulta de um hospital de médio porte no interior de São Paulo. Sempre levei meu trabalho muito a sério. Nunca fui de reclamar de plantão noturno, nem de fugir de casos difíceis. Para mim, cuidar de alguém entre a vida e a morte era quase um sacerdócio. Eu sabia o peso disso. Sabia o valor de uma palavra dita na hora certa, de um toque leve na mão de um paciente entubado, de um olhar firme, mesmo quando tudo estava desmoronando. Não foi fácil chegar até ali. Quando comecei, enfrentava preconceito, sobrecarga, salários baixos, mas segui, firme, porque eu amava aquilo. Eu me sentia útil, me sentia viva, especialmente na UTI. Ali, tudo era mais intenso, o tempo corria diferente, os sons, os cheiros, a tensão no ar. Era como se aquele ambiente tivesse sempre no limite da realidade. E, de certa forma, estava mesmo. A maioria das pessoas nunca pisou numa UTI à noite. Nunca viu como o tempo parece parar quando os alarmes tocam em sequência, quando o monitor mostra a saturação despencando, quando o silêncio é mais assustador do que o barulho. Naquela época, meu plantão era sempre às quintas-feiras à noite. Entrava às 19 e saía às 7 horas da manhã seguinte. Sabia o nome de todos os pacientes, seus históricos, suas famílias. Sabia também como confortar os colegas quando perdíamos alguém. Porque sim, a gente também sente, mesmo tentando esconder. A rotina era pesada, mas eu dava conta. Tinha orgulho disso. Até aquela madrugada. Aquela noite. Uma sexta-feira, já entrando no sábado, no final do mês de agosto. Um daqueles dias em que tudo parece estar calmo demais. A UTI estava cheia, mas estável. O médico residente descansava, os técnicos faziam ronda e eu conferia os prontuários na bancada. Tudo em ordem. Até a ambulância chegar com um paciente novo. E junto com ele uma sensação que eu jamais havia sentido em toda a minha vida profissional. Algo que, naquela hora, eu não sabia explicar, mas que, olhando para trás, talvez tenha sido o primeiro aviso. O paciente chegou por volta de meia-noite. A ambulância parou silenciosamente, sem pressa, como se nem ela quisesse ter vindo. O técnico do resgate desceu com um olhar estranho, quase aliviado por passar o caso adiante. Entregou a ficha sem dizer muito. Disse apenas: "Ele está estável, mas esquisito." Eu me aproximei do leito, como sempre fazia. Homem, 67 anos, histórico de insuficiência respiratória, um AVC recente e um detalhe que me chamou a atenção imediatamente. Na parte inferior do formulário de transferência havia uma anotação feita à mão, pequena, mas firme. Paciente sem acompanhantes, histórico de delírios religiosos. Não era comum esse tipo de comentário. Normalmente, quando há algum tipo de alteração psiquiátrica, é registrado de forma técnica, clínica. Mas aquilo parecia quase um aviso informal, um recado velado. Eu respirei fundo e segui o protocolo.
Conferi os sinais vitais. Estavam normais, dentro do esperado. Mas o homem, ele me encarava, sem piscar. Um olhar profundo, imóvel. Era como se os olhos dele não estivessem olhando para mim, mas através de mim. Eu falei com ele, como de costume. Boa noite, Sr. Alfredo. Está me ouvindo? Sou a enfermeira Maristela. Você está na UTI. Vamos cuidar de você. Ele não respondeu, mas murmurou alguma coisa, baixo, ininteligível. Me aproximei mais. Achei que talvez estivesse pedindo água ou algo assim. Mas não. O que ele dizia não parecia português. Parecia latim ou uma língua antiga. Uma mistura de sons arranhados e sibilantes, como uma prece dita ao contrário. Me afastei, dei uma olhada rápida no oxímetro, tudo certo, mas meu peito já estava apertado. Algo ali não estava normal. Configurei os monitores, conectei os cabos, fixei o acesso venoso. Fiz tudo como manda o protocolo. Só que enquanto eu estava de costas, ouvi o alarme do monitor disparar. Virei rápido. Frequência cardíaca zerada, saturação oscilando. Mas o paciente estava tranquilo, respirava normalmente, olhos abertos, me olhando, como se nada tivesse acontecendo. Desliguei e liguei o aparelho. Tudo normalizou. Pensei, talvez mau contato no cabo, mas aquela sensação incômoda já tinha se instalado em mim. Registrei a admissão no sistema, chamei o técnico para checar o leito. Ele entrou, olhou rápido e disse: "Tá tudo certo aqui. Só não gosto do jeito que ele olha." Saímos da sala, seguimos com as rondas nos outros pacientes. Voltei meia hora depois para verificar o Alfredo. Ele continuava acordado, imóvel, com os olhos fixos no teto. Quando me aproximei, ele virou o rosto lentamente em minha direção e disse, com uma voz que não parecia combinar com o seu corpo debilitado: "Você conhece eu." Eu congelei, olhei em volta, não havia mais ninguém. Ele continuou: "Tenho uma ferida na alma, desde os 7 anos." Meu corpo gelou. Ninguém sabia disso, nem minha melhor amiga, nem meu ex-marido. Era algo que eu nunca tinha contado a ninguém, um trauma de infância, um episódio que eu trancafiei nas profundezas da minha memória. E ele sabia. Ele disse aquilo com uma calma que doía, como se não fosse apenas uma constatação, mas um julgamento. Tentei recuperar o controle. Disse que precisava conferir os sinais novamente. Encostei o estetoscópio, o som do coração estava forte, ritmado. Mas havia algo mais, um som atrás dele, como se houvesse mais de uma respiração naquele leito. Me afastei lentamente, saí do box e fechei a cortina. Voltei à bancada. Tentei me convencer de que estava cansada, que era só a madrugada brincando com minha cabeça. Até que, ao abrir o sistema para checar o prontuário, uma nova anotação surgiu na tela, escrita em letras maiúsculas: "Ele está acordado agora e não está sozinho." Minhas mãos começaram a tremer. Eu não havia escrito aquilo. Nenhum dos técnicos tinha senha de acesso para editar registros médicos. Fui até o técnico que estava no plantão e perguntei, tentando manter a calma: "Você mexeu no sistema?" Ele negou, olhando para mim com um misto de preocupação e deboche. "Claro que não, Maristela. Tá tudo bem?" Respirei fundo, quis dizer que sim, mas minha voz falhou, porque naquele instante o alarme soou novamente. O alarme do leito 3. O leito do Alfredo. A mesma frequência zerada, os mesmos sinais impossíveis. Corri de volta, e lá estava ele, sorrindo, como se soubesse que a partir dali nada mais seria igual. Naquela hora, algo dentro de mim já sabia que eu tinha cruzado uma fronteira invisível, uma fronteira que existe nos corredores dos hospitais, mas que poucos têm coragem de admitir. O Alfredo não era apenas um paciente. Havia algo nele, ou com ele, que não pertencia àquele quarto, nem àquele mundo. Mas como enfermeira, eu segui fazendo o que sempre fiz, medindo, anotando, observando.
fingindo uma normalidade que já tinha escorrido pelos vãos da madrugada. Voltei ao box às 2h05. Ele estava de olhos fechados, mas seus lábios se moviam. Me aproximei para tentar entender o que dizia. Ainda era aquela língua antiga, mas dessa vez com mais ritmo, como um cântico. Senti um calafrio subir pela espinha, me afastei e, sem saber porquê, olhei para o teto. Havia uma mancha escura no gesso, circular, quase perfeita, como se tivesse molhado, como se algo tivesse sido absorvido pelo teto, mas não havia infiltração, não havia encanamento ali. Fotografei com meu celular. A imagem saiu tremida, distorcida, como se o próprio telefone se recusasse a registrar. No fundo da sala, o monitor cardíaco oscilava. Às vezes rápido demais, às vezes lento, como se estivesse sendo arrastado. E o som, o bip, estava diferente, mais grave, como se ecoasse de longe, como se tivesse atravessado um túnel para chegar até mim. Fui até a sala de monitoramento para conferir os registros das câmeras. Quando cheguei lá, a câmera do box 3, onde Alfredo estava, mostrava um loop. A mesma imagem se repetia a cada 3 segundos, um glitch. Mas não era só isso. A imagem travada mostrava uma silhueta ao lado do leito, uma forma escura, alta, inclinada sobre ele. Eu pausei, ampliei e tive certeza. Aquilo não era ninguém da equipe. Não havia cabelo, nem uniforme, nem forma definida. Era só uma presença, uma ausência com volume. Voltei imediatamente. Quando entrei, ele abriu os olhos e disse em português claro: "Você viu." Eu congelei. A voz dele parecia sair de dentro da minha cabeça, não da boca dele. "Você viu", repetiu. "Agora não há mais volta." Olhei ao redor. Tudo parecia igual, mas o ar estava diferente, mais denso, como se o quarto tivesse respirando comigo ou contra mim. A luz da luminária começou a oscilar. Um zumbido se instalou nos meus ouvidos. Um zumbido que ia crescendo, crescendo, até se tornar um chiado agudo insuportável. Coloquei a mão sobre o ouvido. Saí do quarto cambaleando. Encontrei o técnico no corredor. Perguntei se ele tinha ouvido algo. Ele negou, mas me olhou estranho. "Você tá pálida, Maristela. Quer sentar um pouco?" Recusei. Voltei para a sala de medicação. Sentei, bebi um gole de água, tentei organizar os pensamentos. Peguei o prontuário impresso do Alfredo e vi algo que me paralisou. O nome do paciente havia sido alterado à caneta. Alguém escreveu em letras pequenas e trêmulas, Adam, só isso. Adam com A maiúsculo, as outras minúsculas. A letra parecia antiga, desbotada, como se estivesse naquele papel há anos. Mas eu tinha impresso aquela ficha há menos de 2 horas e ninguém mais havia tocado nela. Voltei ao sistema. Procurei por qualquer paciente chamado Adam nas últimas semanas. Nada. Nenhum registro. Tentei rastrear o histórico do Alfredo, a origem da internação, o hospital anterior. Tudo estava lá, mas algo não fazia sentido. O tempo da transferência estava incorreto. Dizia que ele tinha chegado às 18h33, mas eu o recebi às 0h40. Era como se o tempo tivesse se embaralhado, como se 2 realidades tivessem se sobreposto. Saí do sistema. Fui até o posto médico. O médico residente ainda dormia. Pensei em acordá-lo. Pensei em relatar tudo, mas como eu explicaria? Que um paciente murmurava em línguas mortas, que a câmera mostrava uma sombra que não estava lá, que eu estava ouvindo vozes sem fonte? Não, eles me internariam. Eu mesma já havia internado pacientes assim. Voltei ao box às 3h10. Estava escuro, o sensor de presença não acendeu. Usei a lanterna do celular. Quando a luz iluminou o leito, vi o Alfredo de pé, ao lado da cama, de costas para mim, nu, com a cabeça levemente inclinada. Os fios ainda pendiam do peito, mas não estavam conectados. Ele murmurava, para a parede, para ninguém, ou talvez para alguém que eu não podia ver.
Eu quis gritar, mas minha voz não saiu. Ele se virou devagar, os olhos estavam brancos, sem íris, sem pupilas, como se estivessem cobertos por uma névoa. E ele disse: "Você tá na margem. Um passo adiante e verá o que ninguém deve ver." Foi então que eu senti, não ouvi, senti, uma presença atrás de mim, densa, fria, como um sopro no meio das costas. Me virei. Nada, só a parede. Mas o meu corpo sabia. Algo tinha passado por mim. Algo havia entrado naquele lugar. Alfredo voltou a deitar, como se nada daquilo tivesse acontecido, como se ele não fosse o epicentro de uma rachadura entre mundos. Eu me aproximei, encostei a mão em sua testa e senti. Senti como se estivesse tocando algo que não era humano, uma ausência, um vazio. E entendi. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. E agora? Nem eu. Foi às 3h33 da madrugada que tudo mudou. O instante em que minha vida se partiu em 2 tempos, o de antes e o de depois. Eu estava sentada, tentando escrever no relatório de enfermagem, quando o monitor do leito 3 emitiu um som que eu nunca tinha ouvido antes. Não era o alarme comum de parada cardíaca, era algo mais grave, mais agudo, como se todos os sons da UTI se condensassem naquele único bip prolongado e contínuo, quase ensurdecedor. Corri até o quarto. A linha no monitor estava reta, frequência 0, parada total. O Alfredo estava deitado, imóvel, os olhos fechados, sem reação. Meu coração disparou. Chamei o técnico pelo interfone, gritei pelo médico, preparei as luvas, o ambu, desfibrilador. Eu estava pronta para iniciar o protocolo de RCP. Mas antes de encostar nele, ele abriu os olhos, lentamente, como se já soubesse exatamente o que eu ia fazer. Só que havia algo diferente neles. Eram os mesmos olhos brancos que via antes, mas agora brilhavam por dentro, como se houvesse uma luz atrás das pupilas, irradiando de um lugar impossível. Ele me encarou com tanta firmeza que meus joelhos cederam. Tive que me apoiar na beirada da cama para não cair. Então ele falou, com uma voz que parecia não vir apenas da boca, mas vibrava por dentro do meu crânio. "Você está pronta." Eu tentei recuar, tentei falar, mas meu corpo não respondeu. O tempo parecia ter parado. O bip do monitor se manteve constante, mesmo sem sinal vital. Tudo ao redor congelou. Eu ouvia o barulho do ar-condicionado, mas como um eco distante. Sentia o cheiro da clorexidina, mas tudo parecia desbotado, como se eu tivesse dentro de um sonho lúcido. E ele continuou. "Você me viu, me ouviu, me tocou. Agora você carrega." "Carrega o quê?" perguntei com esforço. Ele sorriu, não com a boca, mas com os olhos. "Aquilo que os outros negam. Aquilo que vive entre as paredes, entre os segundos, entre as vidas." Naquele momento, o ar do quarto ficou gelado. Minha respiração fazia vapor. Vi minha própria mão tremendo. E então, sem aviso, a luz piscou 3 vezes. Quando voltou, ele estava sentado na cama e algo saía dele. Algo escuro, denso, em forma de névoa, mas com contornos humanos. Era como se uma parte dele se desprendesse, ganhasse forma e pairasse sobre o leito. Aquilo flutuava entre nós, girando lentamente. E ali, diante dos meus olhos, eu vi rostos. Rostos dentro da fumaça. Rostos de pessoas que eu reconhecia. Pacientes que haviam morrido ali, naquele mesmo leito, em outros anos, gente que eu mesma havia cuidado, gente que partiu, e agora me olhava de dentro daquela coisa, me pedindo, não sei o que, perdão, fuga, testemunho, tudo e nada ao mesmo tempo. O Alfredo, com voz firme, disse: "Você é passagem, mas também é muro. O que será de você depende do que escolher agora." Nesse instante, o técnico chegou correndo.
Acendeu as luzes, o Alfredo estava deitado, imóvel. O monitor voltou a funcionar normalmente. Tudo parecia em ordem. Eu estava ajoelhada no canto da sala, com lágrimas nos olhos. O técnico perguntou se eu estava bem. Eu não soube responder. Só consegui dizer: ele estava morto. Ele olhou o monitor. Mas ele está com ritmo sinusal, Maristela. Tudo normal. Normal. Aquela palavra nunca mais faria sentido para mim, porque naquele instante, naquele único segundo de ruptura, eu compreendi que a vida que eu conhecia tinha terminado e eu jamais voltaria a ser a mesma. Depois daquela madrugada, eu já não sabia mais distinguir o que era realidade, o que era delírio e o que era outra coisa. Uma coisa que não tem nome, nem categoria, nem diagnóstico. Mas o que aconteceu logo depois foi o que selou tudo, o que me destruiu, o que me libertou. O Alfredo passou as horas seguintes em silêncio absoluto. O monitor se manteve estável, os sinais dentro da normalidade. Nenhum registro clínico indicava qualquer alteração. Mas eu sabia, ele não estava mais sozinho. Algo estava ali com ele. Algo estava dentro dele. Ou pior, algo já tinha saído. Fiquei observando da porta do box. Sentia um peso no ar, um tipo de pressão que só havia sentido uma vez, quando perdi uma paciente jovem em parada múltipla e a sala pareceu afundar. Era como se o tempo estivesse mais espesso, como se respirar custasse esforço. Às 4h17 da manhã, o monitor dele zerou novamente, mas dessa vez sem som, sem alarme, nenhum bip, só a linha reta e silenciosa. O sistema não emitiu qualquer alerta, nenhuma luz piscou, como se aquilo não tivesse realmente acontecendo. Entrei no quarto com cuidado. Cada passo era uma batalha contra meu próprio instinto. O Alfredo estava ali, deitado, mas não como antes. O rosto estava diferente. Não era apenas pálido, era liso, sem expressão, sem traços, como se a pele tivesse sido esticada por dentro, como se o corpo tivesse presente, mas vazio. Peguei o oxímetro, o estetoscópio, conferi o pulso, nada, nenhum sinal de vida. E ainda assim ele sorria, com um sorriso sutil, quase imperceptível, um sorriso que parecia zombar de mim, da morte, do que viria depois. Eu fui dar o primeiro passo para iniciar o protocolo de óbito quando as luzes do quarto piscaram violentamente e se apagaram por completo. Um clarão invadiu o ambiente. Não vinha do teto, não vinha da janela. Vinha do chão. Uma luz azulada, intensa, pulsante, que se espalhou pelas paredes e cobriu tudo com um brilho opaco, sobrenatural. Tentei gritar. A voz não saiu. O ar ficou denso, como se algo invisível ocupasse o espaço entre mim e o mundo. O monitor cardíaco começou a emitir sons desconexos, não bips, mas vozes, muitas vozes em uníssono, sussurros sobrepostos, como uma multidão falando ao mesmo tempo em línguas antigas. E então, o corpo do Alfredo se ergueu da cama, não com músculos, com força sobrenatural, flutuando, 30 centímetros acima do colchão. A cabeça pendia para trás, os braços abertos, e da sua boca uma fumaça negra começou a sair, densa, pesada. Ela não se dissipava no ar, ela se espalhava como um líquido invisível e foi tomando forma. Primeiro um vulto, depois uma figura, humanoide, alta, sem rosto, com dedos longos demais, com uma presença que esmagava minha alma. Aquilo não era uma alucinação. Eu sentia o cheiro, um cheiro de queimado, de carne estagnada, de medo velho. Senti minhas pernas cederem, me agarrei à maca ao lado para não cair, mas aquilo me viu. Eu senti, aquilo me olhou e entrou em mim.
Não fisicamente, não de forma violenta. Foi como uma invasão silenciosa, como uma memória sendo inserida. De repente, eu via coisas, cenas, vultos, lamentos, crianças chorando, gritos abafados por paredes de hospital. Vi o Alfredo sendo jovem, vi ele de joelhos diante de uma igreja em ruínas, vi ele sendo arrastado por homens de branco e vi ele sendo entregue a algo, um pacto, um rito, um erro, uma escolha. Aquilo me mostrou tudo e me fez entender que ele não era vítima, nem algoz. Ele era o canal, o meio, o portal, o que permitia a travessia. O corpo dele caiu com força sobre o colchão, como um saco vazio. O som que fez foi o único som real em toda aquela sequência impossível. As luzes voltaram, o monitor zerou novamente. O sistema dessa vez registrou. Parada às 4h29. Chamamos o médico. Ele atestou o óbito. Tudo conforme os protocolos. Lavamos o corpo, preenchemos os papéis, enviamos para o necrotério, como qualquer outro caso. Mas não era qualquer outro caso. Porque no instante em que o corpo saiu da UTI, os alarmes de todos os outros leitos dispararam ao mesmo tempo. Saturações despencaram, frequências cardíacas foram a 180 e ninguém conseguia estabilizar. Por 30 minutos, tudo fugiu do controle. Uma paciente entrou em convulsão, outro teve uma parada súbita, um técnico desmaiou, o médico vomitou no meio da sala. Era como se a UTI tivesse sido tomada por uma energia invisível, uma onda de colapso. E depois, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Não era o fim. Era o começo. O Alfredo só foi à porta. A coisa que saiu dele ainda estava ali. Talvez dentro de mim, talvez em todos nós. E a pior parte foi a última frase que ouvi, já no corredor quando tentava respirar. Uma voz sussurrada dentro da minha mente. Você aceitou. E eu soube. Soube que jamais voltaria a ser quem eu fui. Soube que jamais pisaria de novo naquela UTI. Soube que aquilo que começou naquela madrugada ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte, eu entreguei meu crachá. Ninguém me pediu explicações, ninguém questionou. Talvez vissem nos meus olhos que algo tinha se quebrado. Talvez sentissem que eu já não pertencia mais àquele lugar. Fui para casa em silêncio. Sentei na varanda e fiquei olhando o céu por horas. Não chorei, não dormi. Só fiquei ali, tentando entender se tudo aquilo havia mesmo acontecido. Mas a verdade é que eu não precisava mais de provas. A prova estava em mim, no modo como o tempo passou a se mover diferente, no modo como certos lugares, certas palavras e até certas pessoas começaram a me causar calafrios sem motivo. Nos dias que seguiram, tentei levar uma vida normal, mas tudo parecia estranho. O som do rádio, a luz do banheiro, o reflexo do espelho, era como se algo me observasse o tempo todo, como se eu tivesse trazido algo de lá, ou como se eu tivesse deixado parte de mim naquela UTI. Fui ao psiquiatra, tomei calmantes, falei com padres, médiums, psicólogos. Todos ouviram, alguns acreditaram, outros não. Mas nada mudava o fato. Eu não era mais a mesma. Nunca mais fui. Não voltei a trabalhar, nem tentei. Passei a viver com pouco, com silêncio, com uma atenção extrema a tudo que está ao redor, porque agora eu sei que o que chamamos de realidade é só uma camada fina, frágil, que o que existe por trás dos corredores, das paredes e do tempo também está vivo, esperando, observando e, às vezes, atravessa. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquela noite não foi um castigo, foi um chamado, um rasgo na minha percepção das coisas. Eu passei anos cuidando da vida dos outros, confortando familiares,
ouvindo a respiração de quem estava prestes a partir. Mas nunca pensei no que acontece depois. Nunca me permiti acreditar que há algo entre a última batida do coração e o verdadeiro fim. Até ver, até sentir. Eu não sei exatamente o que era aquela entidade, ou presença, ou força, e talvez nunca saiba, mas sei o que ela me deixou. Um senso profundo de que há camadas da existência que a medicina não alcança, que os livros não explicam e que a ciência, por mais avançada que seja, ainda não tem linguagem para descrever. Eu aprendi a respeitar o invisível. Aprendi que o medo não é fraqueza, é sensibilidade, que nem toda história precisa de resposta e que nem toda resposta traz alívio. Algumas apenas ampliam o abismo dentro da gente. Eu me pergunto, às vezes, por que fui escolhida para ver aquilo. Talvez por ser quem eu era, ou por estar no lugar certo na hora errada, ou talvez porque há dores que só se revelam a quem já está ferido. Hoje eu vivo em silêncio, mas carrego essa história comigo, não para assustar, mas para lembrar que há algo além. Algo que nos observa, nos toca e às vezes nos atravessa. E se você que está ouvindo já sentiu isso também, então talvez você também tenha visto e não esteja tão sozinho quanto pensa. Se você já viveu algo parecido, se já sentiu aquela presença inexplicável no meio da noite, ou presenciou algo que ninguém mais acreditaria, conte nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a entender que não está perdendo a razão, que o invisível existe sim e que às vezes escolhe se revelar. Se essa história tocou você de alguma forma, se provocou arrepio, emoção ou dúvida, inscreva-se no canal. Aqui, cada relato carrega mais do que palavras, carrega cicatrizes, memórias e verdades que poucos têm coragem de contar. Ative o sino e esteja aqui quando o próximo chamado chegar.